Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar sobre você tem limitações? Limites é um assunto recorrente aqui nosso das reflexões e recorrente na vida da gente, né, de todas as pessoas. Eu acho que dependendo da situação, do emprego, da palavra, limitações é um negócio até muito bem-vindo na vida. Mas a forma que ele é utilizado, ele acaba distorcendo algumas situações. E isso vem através de medo, de inconsciência e de vários outros aprendizados, nós vamos colocando os limites como barreiras, né? Sendo que aquilo tem uma limitação. Então a gente usa isso muito, né, no cartão de crédito, no dia a dia, no cheque especial, por exemplo. Então você tem um limite. Aquilo quer dizer que você pode utilizar até ali. Então isso é uma coisa boa, né? Por vezes você vê a pessoa ela tem um limite maior do que ela costuma, do que ela pode gerir na vida dela, ela põe o pé pelas mãos e acaba fazendo coisas, né, utilizando alguma coisa que não é dela. Então ela ultrapassou aquele limite. Então o limite nessa situação é um caso bom. Então, olha, eu vou limitar você porque você não tem condições, né, para a estrutura para poder ir além disso no momento. Então, o limite ele passa a ser uma coisa boa, né? Embora muitas vezes você não ache isso. Porém, quando a gente começa a limitar outras situações na vida, você começa a fazer um mau uso desse limite. Então, precisamos entender. Se você pegar um mau uso, por exemplo, na comida, então você sabe que o teu corpo ele tem uma necessidade, ele tem um limite para aquela necessidade daquele momento. Se você senta na mesa e come igual um porco velho, você sabe que você excedeu aquele limite, aquela limitação, aquilo que ela realmente precisa. Então o limite, ele traz o algo do que eu preciso naquele momento. Então, ó, nesse momento, olha, eu preciso almoçar. Então, eu vou sentar, vou almoçar com a minha consciência bonitinho, vou ver aquilo que o meu corpo realmente precisa e vou me alimentar bem com aquilo. Eu não preciso ter um exagero, eu não preciso romper aquele limite, aquela limitação do momento que o meu corpo precisa da hora da refeição do almoço, por exemplo. E aí, ao exceder aquele limite, eu passo mal. Então, é um negócio muito legal e a gente acaba não pensando no dia a dia, né, na palavra limite. E a gente põe aquilo como uma barreira ou até mesmo como um desafio a ser transpassado, a ser ultrapassado. E é ali onde a gente começa a colocar o pé pelas mãos. Então eu sempre trago aí, né, para entender um pouco nas reflexões, o intuito é esse, a gente entender um pouco a raiz das palavras, né? Para você entender como é que funciona aquela palavra, o que que ela realmente quer dizer, o sentido real dela, né? E o limite, ele não é barreira, ele é só um alerta de que o que você pode fazer dentro das condições naquele momento. Então você está andando pela rua e você vê que começa um temporal, começa a fechar o tempo. Você sabe que futuramente ali, né, que vai ser de alguns minutos ali na sua frente, você vai ter algumas limitações. Então eu estou do lado do rio, eu sei que o rio sobe, vai chover, um temporal. Então eu já estou prevendo um limite daquele caminho que eu estou fazendo. Então eu posso começar a desviar, né, a derrota, como diz a palavra, né, derrotar, mudar de rota. Então eu consigo diante daquele limite, eu sei que eu vou ficar limitado ali na frente. Ah, lá na frente alaga. Eu sei que vai alagar, esse rio vai transbordar, então eu derroto, eu mudo a rota. E ali eu vou, né, não vou usar aquele limite como uma barreira. Então eu entendo. Quando a gente começa a entender isso, que isso é uma das funções que eu digo para vocês, que são as leis da vida, quando eu começo a entender isso, aquele sofrimento que eu falava para vocês, né, eu sempre falo aqui que é opcional, eu não tenho ele. Ah, mas aí o cara tentou passar e foi embora, e a água arrastou e foi pro rio, coitado, que tragédia. Ah, esse mundo, o governo, as pessoas. Aí eu começo a achar culpados para tudo aquilo. E aí a coisa ela vai bloqueando, 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 e aí você vai usando limites como uma coisa ruim. Então, no teu dia a dia, será que você tem limitações?
A limitação boa é quando você prevê aquele limite, você sabe o que você tem para utilizar e você utiliza dentro das condições necessárias para o momento. Esse é um uso bom do limite. O uso mal do limite é quando eu tento transpassar isso, ultrapassar aquele limite, custe o que custar. Então vamos para os exemplos práticos, né, do dia a dia para que a gente possa entender corretamente. Quando você se limita no trabalho, esse é um limite ruim. Por quê? Porque você tem ideias, você tem criações, você consegue muitas vezes exercer uma função legal ali dentro, mas você se limita a fazer somente o que você foi contratado. Você se limita a trabalhar só pelo que você ganha. Você se limita a só ficar reclamando em vez de colocar as suas ideias em práticas. Isso é um mau uso do limite. Então você se limita a fazer, a pôr as ideias porque pega mal. O que vão pensar, o que vão dizer. Ah, eu expus uma situação, me falaram não, eu nunca mais abro a boca. Então eu vou criando condicionamentos, vou limitando a minha vida. E baseado nesse criar condicionamentos, eu começo a estipular metas de acordo com situações que eu acho que são verdadeiras. Aquela clássica que eu sempre digo para vocês, quando eu me formar eu vou ganhar mais. Isso é uma limitação terrível, porque você limita ao prazo de estar estudando. Poxa, 5 anos eu vou fazer um curso na faculdade, então nos próximos 5 anos eu vou ganhar pouco. Você não percebe isso, mas esse é o recado que você dá para o teu corpo, para a tua vida. Esse é o comando, a tração que você põe para chegar lá é legal nos estudos, mas você, ao mesmo tempo que você põe uma tração para chegar, você puxa o freio de mão no teu sucesso. Então eu não preciso me formar, terminar a faculdade para ganhar mais. Eu posso ganhar mais agora, inclusive, para poder bancar a faculdade mais tranquilo. Então, quando a gente fala em limitações, você tem que tomar muito cuidado a forma que você põe os limites dentro da tua vida. Como eu vou me limitar? Uma das grandes limitações das pessoas é poder falar em público. Ué, mas qual é o problema de falar em público? Porque eu me limito a não querer fazer cagada. Sempre tenho medo. E sempre quando tenho medo, uma vergonha, tenho uma vontade. Ao mesmo tempo que eu quero brilhar naquela palestra, né, sendo orador ali de alguma situação ou informando alguma coisa, ao mesmo tempo eu tenho medo. Por quê? O medo é não posso fazer cagada. Ali você já pôs uma barreira gigantesca. Qual é o problema de eu estar lendo um texto e gaguejar numa palavra ou trocar, voltar, não, perdão, desculpe, volta aqui e continuar o texto? Isso é muito comum. Mas a gente põe uma limitação de que não, eu tenho que ser perfeito. O perfeito é uma grande barreira na tua existência. É uma grande. Eu sou perfeccionista. Isso é um muro gigantesco. Uma muralha da China na tua frente. Por quê? Porque o perfeito, o perfeccionismo, ele é inseguro, o perfeccionista. Então ele é inseguro, ele tem que fazer melhor, mas só que nunca está melhor. Ele sempre acha que pode melhorar. E ali vem uma cobrança excessiva, 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 porque eu tenho o quê? Eu tenho o quê? É uma baita de uma limitação. Porque é mistura ego, vaidade, uma série de situações. E a gente não percebe isso no dia a dia. Vai no piloto automático. E quando você automatiza isso, você vai criando confusões e problemas na tua vida. Limitações ao bem. Uma vez eu encontrei um rapaz, eu estava fazendo um curso e ele falou para mim, poxa, eu queria tanto namorar uma pessoa, mas ela é muito bonita para mim. Olha, ali você já viu o tamanho da limitação. Eu falei, como assim mais bonita para mim? Eu não consegui entender. Ah, olha aqui, ele mostrou uma foto, realmente, uma moça linda. Mas, e qual é o problema? Né? Qual é o problema? Mais bonita para mim. Quer dizer, ela é bonita demais para mim. Eu não mereço aquilo. Como não merece? Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas você não tem a vontade? Tenho. E por que você não vai lá? Ah, porque eu acho que ela não vai querer. Então, só o fato dele se achar menos, ter uma autoestima muito baixa, ele achou que ele não conseguiria namorar aquela pessoa. Então você vê, tem uma vontade, tem um desejo, mas o medo, o que tem de chegar lá e falar e conversar e de repente não é não, tudo bem, ok, né? Mas eu fui, eu fiz.
Eu segui o meu instinto, o meu desejo. Não posso. Não posso porque eu vou levar um fora. E se eu levar um fora, alimentar ainda mais essa barreira minha, dessa limitação. Então você só pode namorar gente feia. Também não é assim, né? Ué, é o que você está me dizendo. Ou é muito linda ou é muito... Você tem que ficar com mais ou menos. Então você é mais ou menos na vida. Aí ele ficou pensando naquilo, né? Eu falei, você nem tentou, você simplesmente tem uma opinião formada dentro de você, uma baita de uma barreira, de uma limitação, e você acha que não. Aquele ditado horroroso, é muita areia para o meu caminhão, né? Uf, deixo para vocês analisarem. Então, a gente utiliza isso de várias formas no nosso dia a dia. E essas limitações, elas vão colocando a gente cada vez mais para baixo, cada vez mais fraco, cada vez mais submisso, porque eu sou menos. E eu não sou menos. Eu entendo sim as limitações e todo mundo, por exemplo, se eu quiser hoje sair e correr uma maratona, eu não tenho condições. Eu tenho um limite hoje para correr. Não dá. Então eu tenho o meu conjunto, a minha alma, né, que é o conjunto de sensos, e eu tenho o bom senso dentro desses conjuntos de sensos. E ali com o bom senso eu falo, ok, eu não tenho condicionamento, eu não tenho condições, então isso me limita. Essa limitação, ela faz o quê? Ela faz com que neste momento eu não possa disputar uma maratona. Ah, mas eu quero muito. Então, se eu quero muito, eu tiro essa barreira, né? Eu começo a retirar esse limite momentâneo. Como? Cuidando da alimentação, cuidando do meu sono, treinando, né? Me preparando para que eu possa, num tempo, né, breve, poder disputar essa maratona. Vou correr o ano que vem. Beleza. Então, o ano que vem eu me preparo até o ano que vem. Então, isso não é um limite para mim. Eu tenho um limite agora. Aqui nesse momento estou limitado porque eu não tenho o treino necessário. Então, tá ficando claro para vocês, gente? A situação do limite, né? Então, eu reconheço sim um limite, mas aquele limite, eu tenho a consciência, eu tenho o bom senso da minha alma de que neste momento tal atividade ou tal situação eu não posso exercer, eu não posso fazer. É como a compra de alguma coisa. Então, olha, neste momento eu tenho uma limitação, mas eu posso me programar e comprar aquilo que eu desejo. E assim a gente vai caminhando, entendendo isso. Eu sei que tem situações em que o bom senso vai prevalecer. Então eu tenho situações que o meu senso de justiça vai prevalecer. Então eu fechei uma negociação. Então a partir do momento que eu fechei essa negociação, aquilo está correto, aquilo é o preço justo. Então eu vou lá, combino aquilo, acerto o valor, tanto para pagar ou para receber. Então eu tenho o meu senso de justiça, foi o que foi combinado. Aquilo está tudo muito certo, eu concluo aquilo, sem ter maiores problemas. Então eu entendo isso. Dentro da empresa, eu sei que existe uma hierarquia. Eu sei que eu tenho um chefe, eu tenho um coordenador, eu tenho as pessoas que lá dentro têm uma superioridade hierárquica. Então eles não mandam em mim, mas eu participo daquilo. Eu entendo que o diretor da empresa onde eu trabalho, ele vai ter um poder maior de decisão. Ele não manda em mim, mas eu sei que eu preciso obedecer às regras e às normas. Então eu tenho um senso ali. Esse senso, o bom senso, faz com que eu respeite aquilo. E ali a coisa acontece. Então aquilo não é um limite para mim, não é uma barreira. Eu simplesmente entendo isso. Então, quando a gente fala de limitações, a gente coloca situações no nosso dia a dia que vão bloqueando aquilo que eu sou. Eu perco os meus talentos, eu não consigo desenvolver tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, todo o meu potencial humano de criar, de fazer e de resolver, porque eu acho que eu não posso. Quem sou eu? Você se acha. Tá pensando que é quem? Tá se achando. Não é assim? Então, vem os rótulos pra gente. E na medida que vão pondo esses rótulos, vão grudando aqui, você vai ficando cada vez mais fraco diante das pessoas, diante das situações. E você vai ficando uma pessoa ilimitada. Um ser humano riquíssimo, com diversos talentos, um potencial maravilhoso, você se põe limitado.
A gente aprendeu que tem que se pôr limitado diante do mundo. Quem sou eu diante do mundo? Porra, você é parte fundamental da existência nesse planeta. Então você não é diferente de qualquer outro bicho, de qualquer outro ser vivo. Então você tem a mesma importância, você não é menos do que uma barata. E também não é mais. Então quando a gente não entende isso, você vê o que está vendo aí fora. A gente desrespeita o meio ambiente, desrespeita as pessoas. A gente não se respeita, consequentemente a gente não respeita o nosso meio. Como eu me limito demais, eu também me limito ao meio ambiente. Eu me limito às pessoas. Então isso é um assunto bem legal para a gente poder trabalhar, né, nesse início de semana e entender. Porque as limitações, se você for perceber, ela vai estar sempre relacionada a valor também. Então as pessoas que se limitam, elas não têm valor. Consequentemente, elas são pobres em espírito e em dinheiro. Então, sabe, fica numa vaidade. Então eu quero ser lindo para todo mundo sem me respeitar. E nesse de ser lindo, eu ponho limite às minhas emoções, aos meus sentimentos, a quem realmente eu sou de verdade. Então eu estou acabando com a minha vida. Um limite ruim, um mau limite, um mau uso do limite. Então as limitações, elas vêm justamente para eu poder entender que em determinadas fases da minha vida eu vou ter limite de várias formas. Mas esses limites, volto a dizer, né, enfaticamente aqui hoje, isso não é uma barreira intransponível. É apenas para eu poder ter a consciência e me precaver de algumas situações. Poxa, se eu não posso pagar aquilo, eu tenho um limite financeiro, eu não posso comprar, senão eu vou me endividar. Se eu não tenho condicionamento para poder disputar a maratona, eu não vou me meter na maratona porque eu posso morrer nessa maratona se eu esforçar demais. Eu tenho um limite ali para essa corrida. Então, se eu tenho uma pessoa ali, eu quero entrar num relacionamento legal, mas eu tenho medo, eu acho que é demais e todas aquelas situações, eu estou acabando com meus relacionamentos, com a minha vida amorosa e, consequentemente, comigo. Então, eu sei que eu tenho alguns limites ali daquele momento. Mas isso pode ser transpassado quando eu uso o conjunto de sensos. E ali eu começo a entender aquela limitação do momento para poder ultrapassar aquilo. Não apenas passar. A maioria das pessoas passam pelas situações e quando você somente passa por ela, ela se repete lá na frente. Porque você não ultrapassou aquilo, você não entendeu aquilo. Então aquilo volta a se repetir na tua vida para que você possa realmente entender aquela lição. É o processo da repetição. Vamos repetir até você entender. E é assim que esse é uma das grandes leis da vida, que vai deixando tudo exageradamente grande até você entender. Então, para que não haja sofrimento, para que você não se bloqueie, para que você não crie ali uma muralha da China na tua frente, comece a olhar essas limitações e como é que você está trabalhando com elas. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Você fala de limitações, mas fala assim muito genérico. E o intuito da reflexão aqui, diária, é justamente para que você tenha uma visão mais universalista da coisa. Então não se segure nos seus limites. Se você não consegue emagrecer, é porque você pôs uma barreira entre você e a comida, ou principalmente entre você e o seu corpo. Então você não está entendendo a coisa. O que está atrás do atrás do atrás é o que vai determinar esse limite entre você emagrecer ou você engordar. Entre você ser bem-sucedido ou não. Entre você ter um relacionamento muito legal, muito bacana ou não. Então esse muro que fica no meio, que às vezes parece ser intransponível, na verdade é só um limitador daquele meu momento, que é para eu parar, pensar e saber por que eu estou limitado neste momento. Olha, é por causa dessa situação. Eu gosto de trabalhar muito com o dinheiro, porque o dinheiro fica fácil da pessoa entender. Eu quero trocar meu carro, mas eu tenho um limite financeiro. E o meu carro já está meio velhinho e ele não tem uma moeda de troca, né, muito forte. Então eu vou ter que dar o carro e vou ter que ter um financiamento ali, ok. Mas eu posso fazer isso agora? Não. Eu não tenho condições para aquilo. Então, se eu assumir um financiamento desse, eu vou estourar o meu orçamento. Então, eu estou momentaneamente, temporariamente limitado a trocar o meu carro.
E o que eu tenho que fazer? Ali entra o bom senso, eu vou para minha alma, entra o meu bom senso e eu vejo, falo, poxa, eu não posso trocar o carro agora. Então isso é uma limitação temporária. E o que eu preciso fazer com o bom senso? Eu preciso, no mínimo, produzir mais dinheiro. Simples assim. E como é que eu vou produzir mais dinheiro? Aí a gente tem N formas. Mas a primeira é me valorizar. E entender realmente se eu preciso, neste momento, trocar o carro. E isso é uma análise difícil, porque a pessoa, ela, né, nós somos cretinos, né? Lembra do cretino? Que age por impulso, né? Tira o impulso, crer, acreditar, né? Que acredita no impulso. Pessoa que crê por impulso é o cretino. Então eu tenho o quê? Ah, não, não posso ter que trocar esse carro, tem que. Às vezes tá bonzinho, tá lá direitinho, né? Mas não, eu quero criar falsas necessidades para mim. Não é o momento, por isso tem uma barreira. Então entender isso é fundamental. Às vezes você tem uma situação mais urgente dentro da tua vida e você está preocupado com o carro. Pá, limite. Ó, vamos limitar para você entender que tem outras prioridades na tua vida agora a você trocar o carro. E aí não tem nervoso, aí não tem ansiedade. E eu sei que a coisa vai chegar. Quando eu quero muito, muito, muito uma coisa, tem coisa errada aí. Querer demais, 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 tem alguma deficiência. Então eu preciso olhar porque eu estou apenas no extremo da coisa. Então, se você tem limitações, esse áudio aqui é para você parar um pouquinho e refletir a respeito disso. Quais são as limitações que você está colocando no teu caminho? Será que elas são verdadeiras? Será que elas são falsas? Será que essas limitações são suas mesmo? Será que isso tudo está te ajudando? Ou será que isso tudo está te prejudicando? Será que você entendeu realmente para que servem algumas limitações na sua vida? Será que você não está pondo limitações demais no teu caminho? Porque você, volto a dizer, é um ser riquíssimo, riquíssimo. Nós podemos fazer tudo o que nós desejamos. Mas para isso você precisa de um planejamento, como foi falado ao longo dessa reflexão aqui hoje. Você precisa entender, não é um aplicativo que você baixa e pum, 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 tá feito. Você primeiro precisa criar condições, você precisa ter um condicionamento para romper esses limites. Então, toda vez, principalmente eu entendo muito bem isso, porque no processo terapêutico, uma pessoa não chega aqui e pum, 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 pá, e acabou. Ela poderia fazer, eu já até fiz tratamentos assim com as pessoas, muito breve, muito rápido, de uma conversa, ela, puf, pegou tudo e entendeu. A gente tem esse potencial, mas a gente não usa. Então, a maioria precisa de um entendimento, precisa de um processo, porque ela entrou naquilo num processo, ela vai sair daquilo num processo. A gente ainda não tem a consciência do pá imediato. A gente quer isso dentro, mas a gente ainda não entendeu. E principalmente no meio que a gente vive hoje, o processo ele é fundamental, ele é importante. Por isso, essa reflexão de hoje é para levar até você essa frase: não tenha limites na sua vida. Não ter limites não quer dizer que você tem que ser desgovernado pelo mundo, sair por aí louco, entendeu? Mas é para você colocar a consciência e entender que eu tenho limites provisórios e esses limites muitas vezes traz para mim uma reflexão de como eu estou nesse momento e o que eu preciso fazer para ultrapassar esse momento. É aí que você começa a ter evolução, é a partir daí que você começa a ter o crescimento, o entendimento e aquilo que eu sempre falo para as pessoas, onde você tenha consciência da vida. Um bom estudo a todos vocês, pessoal. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo áudio.